Eu quero começar esse vídeo já pedindo desculpas para todo mundo que viu o meu último vídeo em que eu falei que eu me arrependo, que eu estou muito pensativo em relação à minha exoneração do tribunal para seguir com o empreendedorismo, né, com tudo que nós temos aqui no Bitolei, na aprovação ágil, e eu falei uma coisa errada. Posso falar assim, né? Errada. Eu acho que eu errei mais por não explicar, tá? Porque eu não sei qual que é a margem de erro aceitável aí pela galera, mas eu peço desculpas porque eu falei no vídeo que eu estaria ganhando hoje mais ou menos 40 mil reais, que seria a minha remuneração. Remuneração sempre é o total das parcelas que você recebe. Vou até colocar na tela aqui para vocês. A minha remuneração, especificamente no meu caso, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que todos os analistas ganham isso, tá? Já vou te explicar. Seria de R$ 38.707,99. Então eu errei aqui por menos de 5%, né? Mas tem gente que não aceita. Mas essa seria a minha remuneração. E assim, eu preciso explicar tudo isso em detalhes. E o que eu quero nesse vídeo, gente, é não só falar quanto que eu ganharia, né? Porque isso daqui é uma coisa simples. Você consegue, se você quiser, não ficar olhando só os comentários. Se você pesquisar, inclusive já gravei vídeo sobre isso, você descobre qual que é a remuneração máxima que um servidor técnico ou analista pode receber. Você pode fazer isso aqui. O que eu quero conversar com vocês, e até para eu entender se talvez eu possa até pensar em fazer concurso de novo, que eu vejo que pode ser uma possibilidade aqui na minha vida logo mais, eu quero entender, conversando com vocês, porque isso daqui me faz bem, no final das contas, me cansa, né? Eu já falei sobre gravar vídeo do YouTube e tal, mas é quase que uma terapia que eu faço em grupo aqui com vocês. E eu quero, conversando com vocês, tentar entender qual que seria a minha realidade, a minha qualidade de vida ganhando essa grana. E o limpo, gente, tá aqui na tela também, coloquei para vocês, vou colocar de novo, 27.932, sem falar que você recebe algumas coisas a mais ali na devolução do imposto de renda, né? Depende de várias condições. Quem tem uma vida adulta, uma vida real e paga imposto, sabe que é assim, né? A gente paga muito imposto, mas faz parte do processo. Meu sonho é pagar 100 mil reais de imposto por mês, porque significa que eu estou ganhando muito mais, tá? Mas eu quero entender junto com vocês se valeria a pena, e até para você entender se às vezes faz sentido fazer concurso ou se faz sentido você procurar outra coisa, ou faz sentido às vezes você fazer concurso e fazer que nem eu fiz, depois pedir exoneração e tentar outra coisa. Faz parte do processo, e esse daqui foi o meu plano ali por muitos anos. Fechado? Então vem comigo, deixa a curtida, faz tudo que você tem que fazer aí. Fechado? Primeiro, gente, na minha situação hoje, se eu estivesse ainda no tribunal e reexplicando, contando de novo, essa daqui era a minha situação bem específica, gente. Eu, na prática, hoje, se quisesse ter continuado ali no tribunal, eu seria assessor de desembargador. Então, eu teria uma CJ de mais de 10 mil reais, que é a CJ3. Então, isso faz com que a remuneração aumente muito. Hoje, nós tivemos, né, alguns aumentos que ajudam bastante, que é, por exemplo, você ter 2 pós-graduações. Então, já teria esse adicional também, adicional de treinamento, tudo mais. Na verdade, gente, se eu tivesse continuado no tribunal, tenho certeza que eu já teria feito um mestrado, porque era algo que eu tinha ali na minha cabeça. Só que, claro, né, empreendendo já ficaria mais complicado de fazer isso, porque eu sabia que eu ia trabalhar muito mais. Se eu tivesse mestrado, hoje, nessa posição de CJ3 de gabinete, na verdade, eu estaria ganhando R$ 39.865. Por quê? Eles aumentaram bastante o valor do adicional de pós-graduação, que você pode ter 2 pós-graduações agora, na verdade, e o mestrado, você ganha aqui, ó, 2.700 a mais por mês. Então eles deram um valor muito legal para você que quer se qualificar e continuar trabalhando no tribunal, tá? E isso daqui, gente, é a realidade. Essa daqui é a remuneração praticamente máxima que um analista pode ganhar, e seria a minha realidade. Não estou falando que todo mundo tem acesso a isso. Só que muitas vezes é um número maior de pessoas que têm acesso a isso do que você imagina. Por exemplo, olha a realidade do TRT2, TRT São Paulo, que era o meu TRT. Eu acho que até hoje, se eu não me engano, ainda temos ali 94 desembargadores. Se pensar que cada gabinete tem 3 assessores e um CJ2 também, assessores CJ3 e um CJ2, que é o chefe de gabinete. São quase 400 pessoas ali só no tribunal, no 2º grau mesmo, pensando em gabinetes, que recebem esse tipo de CJ. Se a gente contar que tem mais chefias de setores, diretoria de vara, de secretaria e tudo mais, são muitas pessoas, na verdade, que recebem essa grana, né? E é uma carreira muito legal. Só que não é todo mundo. É claro, até se você quiser, a gente, saber a remuneração no começo da carreira, topo de carreira, provável, pensando aqui numa FC5, que é mais comum, eu recomendo que você veja um vídeo que eu vou deixar aqui, tá? E agora, acho que você entendeu, né? A minha situação, tá? Eu não quis, pelo amor de Deus, né, levar ninguém aqui para entender alguma coisa errada. Eu falei de forma muito simples que a minha remuneração, eu já tinha visto isso, seria de mais ou menos 40 mil reais. Aí com isso eu consigo pensar, pô,
Valeria a pena? Não valeria? Eu consigo saber, né, quanto que eu vou ganhar hoje aqui na empresa e pensar, pô, vale a pena, né, o tanto que eu estou trabalhando na empresa. Será que se eu estivesse trabalhando no tribunal, quanto que eu ia estar trabalhando? E assim, eu quero tentar explicar para você qual que era a minha rotina, qual que seria provavelmente a minha rotina hoje, para ver se isso faz sentido. Eu quero tentar primeiro aqui falar de forma muito objetiva de provável quantidade de horas que eu tenho que trabalhar na semana e depois falar de uma parte subjetiva também, que é engolir sapo. Né? Por exemplo, aqui na minha empresa, na prática eu tomo as decisões, faz parte. E assim, eu não engulo sapo. Normalmente recebo mais, mas trabalho muito mais. Então vamos conversar sobre tudo isso. Fechado? Primeiro, ó, quando eu estava lá como assistente de desembargador, eu tinha FC5, né, e era subchefe. Então, quando a chefe de gabinete saía, eu virava o chefe e ganhava ali a verba dela, né, no período de férias. Que inclusive, ó, uma novidade, a Natasha, depois mandei parabéns para ela, minha esposa, que já participou muitas vezes, né, continua participando várias vezes aqui do canal, ela acabou de pegar essa mesma função. Ela trabalha hoje em gabinete, tá? Parabéns para você, Natasha, love you. E o seguinte, nos gabinetes, primeiro eu quero explicar que a gente tem uns atritos, né? Vários gabinetes têm uma guerra às vezes declarada ou às vezes uma guerra velada entre assistente e assessores. Por quê? É um quadro que gera injustiça, a gente não tem como equilibrar, porque algumas pessoas recebem a FC5, que dá mais ou menos ali R$ 2.500, vai, tentando arredondar aqui, R$ 2.500 e a CJs R$ 10.000. E, pô, essas pessoas trabalham realizando a mesma função. O que normalmente eles fazem, né? Os assessores que ganham mais, têm mais processos para resolver, têm uma carga maior de processos, entendeu? Eles tentam equilibrar dessa forma, mas é difícil, né? Porque não dá para dar 4 vezes mais processos para o assessor, porque aí fica inviável. Então é difícil isso daqui gerar muito atrito, tá? Mas na prática, eu como assistente, trabalhava 2 dias intensos por semana. E quando eu falo intenso, gente, é sentar na cadeira de manhã e ir até o que aguenta, assim. Então, na prática, eu sempre fui muito assim, né? 880. Então, eu jogava todo o meu esforço ali no gabinete para resolver logo os processos. Na segunda e na terça-feira, normalmente, eu já resolvia tudo e deixava só um espacinho para eu revisar, depois menos cansado, né? Menos viciado ali nas informações do processo, para revisar e mandar embora. Só que, hoje, né? Se eu fosse assessor, com certeza eu teria uma carga processual maior. Pelo que eu converso com as pessoas que eu conheço ainda, né, o volume aumentou um pouco de trabalho. E assim, normalmente, né, o assessor, ele acaba ganhando assim, em alguns gabinetes o dobro do trabalho, em outros gabinetes uma porcentagem que não chega até o dobro. Tá? É claro que tem variações, mas normalmente é isso. Então, ó, considerando aqui o pior dos quadros, em que eu pegasse o dobro de processo, que eu tivesse que trabalhar 4 dias por semana, né? E talvez não tão intensos assim, porque daria para equilibrar um pouco mais, né? Hoje tem IA, que não tinha na minha época, com certeza isso facilita muito o trabalho, gente. Né? Todo mundo que trabalha sabe disso, quem sabe usar IA, né? Claro, com responsabilidade e tudo mais, sabe disso. Então, eu acho bem difícil, sendo bem sincero assim, analisando, né, e tentando enquadrar a minha realidade quando eu pedi exoneração com o mundo de hoje, eu acho muito difícil mesmo que eu como assessor, né, isso daqui, gente, também tem alguns elementos, porque eu já estava muito acostumado com as decisões do juiz que eu trabalhava, né, já estava um bom tempo lá, isso daqui facilita muito o processo. Quem está mais tempo em gabinete, trabalhando mais tempo com o juiz, sabe disso. Então, eu acho assim, ó, tentando fazer uma projeção bem factível, gente, ó, 3 dias e meio, daria para fazer todo o trabalho. Então, na prática, com uma carga horária normal, assim, de 8 horas por dia, vai, para a gente pensar aqui, arredondar, né, uma carga horária de um trabalhador comum. Então, pensa comigo, cara, 3 dias, 8 horas por semana e uma recompensa aqui na prática de 38 mil, 40 mil reais, vai arredondando. Acho que dá para arredondar, né, gente? Pelo amor de Deus, você entendeu que no começo do vídeo aqui eu quis dar uma cutucada em quem fica falando coisa que não sabe. Né? Ou sabe e quer ficar defendendo, falando, não, um servidor coitado, ganha pouco. Não, gente, aceite, você que é servidor, tá? O servidor, ele é uma classe que tá bem quando olha para o resto do mundo. Para de olhar só para o seu umbigo, tá? Pensa no resto do mundo. Tanto que eu tô pensando aqui, né? Será que faz sentido talvez eu pensar voltar e fazer concurso? Que inclusive é uma decisão que eu tô pensando aqui em decidir já nos próximos tempos e até conversar com vocês sobre isso. Então, cara, uma qualidade de vida absurda, gente. Você ganhar aqui, pô, limpo, 28 mil reais, trabalhando 3 dias por semana. Que essa daqui é a prática, gente. Quando você trabalha em home office, você está no controle. Você tem que entregar o volume de trabalho que você precisa.
É claro que tem também uma questão, né, quando você trabalha em gabinete, no gabinete que eu estava ali, por exemplo, se eu quiser não ir por um ano, não vou. Mas quem não é visto não é lembrado, né? Faz parte do mundo, então inevitavelmente eu teria que ir, assim, igual alguns assessores mesmo já faziam ali, né? Ir uma vez a cada 2 semanas, uma vez a cada mês, né? Já está tranquilo, pelo menos para você ir no dia da sessão, e até é saudável isso, né? Para você manter ali um ambiente, né? Ter contato com outras pessoas. Então, na prática seria mais ou menos isso, né? 3, 4 dias, pô, com 3 dias para você ficar de boa, pensar aqui em outros projetos, outras coisas que você pode levar, e com uma grana muito boa, e com uma responsabilidade muito menor do que a de um juiz, por exemplo. E, gente, eu já falei muitas vezes, né, que eu comparei tanto, no meu entendimento, no começo, quando eu comecei a estudar para concurso ali de tribunal, eu já vi o meu caminho. Fiz técnico, fiz para analista, estava na faculdade ainda, passei, e na minha cabeça, quando eu não conhecia o tribunal por dentro, eu queria ser juiz. Depois que eu entendi a realidade do trabalho do juiz, principalmente do juiz substituto, né, porque você não entra como juiz titular, você não entra como desembargador, pelo amor de Deus, tá? Você entra, né, você que faz concurso e tudo mais, você vai seguir como juiz substituto, gente. Naquela época eu já sabia que um juiz substituto vai ficar mais ou menos 10 anos. E assim, eu sabia do preço que você tem que pagar. E do perfil também que eu tinha de trabalho, foi muito bom para mim, na verdade, trabalhar ali como servidor antes para poder tomar essa decisão. E hoje eu não me vejo como juiz, cara. Não penso em fazer. Juiz eu não penso em fazer. Porque se você tem esse tipo de perfil que gosta mais de trabalhar, que tenta... Cara, você vai ficar doente, porque é sério, gente. Isso daqui é complicado. E eu falo bastante sobre isso no Melhor Trabalho do Mundo, né, que é o livro que eu escrevi, o último livro que eu escrevi, que tem a versão até com a Ridel, sempre tem aqui no link da descrição. Eu falo bastante sobre isso que a gente está conversando aqui, tá? Recomendo que vocês vejam também, se vocês têm interesse realmente em trabalhar no tribunal e pensando até na carreira. Então, hoje, gente, eu trabalho, ó, fazendo uma comparação bem objetiva de carga horária de trabalho. Eu não sei nem quantas horas que eu trabalho, mas dá bem mais do que 60 horas por semana. E com uma intensidade punk, assim, sabe? E com uma pressão muito grande, né? Porque não é garantido, não tem estabilidade. Né? Tem muitas pessoas aqui na empresa que dependem da empresa, sabe? Isso daqui me gera uma responsabilidade. Eu começo a falar disso, já começa a me dar dor nas costas, gente. É incrível. E é fato isso, cara. Né? Eu até falei aqui que depois, às vezes que eu gravo vídeo assim, eu tenho que deitar em posição fetal, até hoje. Né? E é algo que eu estou tentando trabalhar. Então, em termos bem objetivos, gente, sabe? É difícil falar isso assim, mas eu não tenho essa qualidade de vida. Pensando assim, pô, imagina se toda semana eu consigo trabalhar segunda, terça, quarta, resolvo meus BOs profissionais, e aí na quinta, sexta, sábado e domingo, bora viver. Né? Hoje a gente tem casa na praia, eu fico imaginando assim, né? Pô, se estivesse lá no Brasil, faço minhas coisas, vou pra praia e vou ter aquela vida de idoso aposentado durante 3 dias, 4 dias na semana, sabe? E isso é qualidade de vida, gente. E assim, eu não sou muito apegado a muita coisa material, gente. Sério, quem me conhece sabe disso. Né? A Natasha pode falar isso daqui. Pra mim tava lindo isso daqui. Sabe? Não é só dinheiro, né? A gente vai ficando mais velho e vai entendendo que não é só dinheiro, você tem que ter dinheiro e conseguir ter tempo, qualidade de vida. Né? Coisas simples, às vezes, são as melhores coisas que a gente tem nessa vida. Então, quando eu olho para isso bem objetivamente, é difícil. Isso que tem me feito pensar bastante, gente, na minha decisão ali de pedir exoneração, de tentar brigar com o mundo, de achar que quem se agarrava lá no cargo público e ficava ganhando dinheiro fora estava fazendo errado, né? E é uma visão muito romântica, cara, né? Eu estou amadurecendo e fico pensando nisso. Eticamente, moralmente, sabe, é lindo assim, mas sei lá, enfim, é difícil. E eu sei que, cara, também uma coisa, né, que eu me arrependi um pouco de ter feito esse vídeo, depois quero fazer outro até, né, esse vídeo que viralizou, que eu falei do arrependimento da exoneração, sobre eu estar muito pensativo sobre a exoneração. Um monte de gente veio falar, nossa, que fraco, que não sei o que, reclama com a barriga cheia, né, não sei o que, tal. Cara, posso te falar? Vocês estão muito acostumados, quem comenta isso, né, claro, está muito acostumado com as pessoas irreais, ou seja, que não são verdadeiras, que estão aqui nas redes sociais. Um empreendedor durão, que não sofre nada, que não erra, não sei o que. Gente, na moral, a vida não é assim, não.
né? Pô, eu tenho um filho de 16, vai fazer 17 anos agora. E você percebe, né, que algumas pessoas, principalmente os mais jovens, eles acreditam nessas baboseiras que a gente vê aqui na internet, gente. Não tem isso. Não tem, cara. Você vai empreender, vai ser tombo atrás de tombo. E assim, quando você olha só a foto, às vezes você desiste. Por isso que a maioria desiste no começo. Se você fica bastante tempo, se você se esforça, você tem resultado, sabe? Depois, quando você olha o filme, beleza, legal. Só que você paga um preço alto. Tá? E você comete erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro, alguns acertos, e os acertos e a constância acabam resolvendo os problemas. Tá? Mas assim, não existe, gente, o mundo perfeito, né? E assim, eu entrei no empreendedorismo, fiz algo que poucas pessoas fizeram, se você pensar. Mas mesmo assim, eu olho pro jardim do vizinho aqui, do vizinho concursado, que era o meu jardim antes, e fico pensativo, pô, não era melhor? Do mesmo jeito que vai ter a galera que é concursada, que vai olhar ali pro meu jardim e vai falar, nossa, olha como ele é legal, a vida dele é muito melhor, olha como é dinâmico. Ele grava vídeo no YouTube. Gente, não tem nada a ver com gravar vídeo no YouTube. O buraco é muito mais embaixo, tá? Mas assim, na parte objetiva. Tá, esse vídeo aqui não tem estrutura, né? Desculpe de novo por ser um vídeo mais longo. Se eu pudesse, se tivesse como fazer, eu faria um vídeo mais curto, né? É muito mais difícil fazer as coisas menores e com qualidade, mas eu tenho que fazer isso daqui, né, com vocês, porque já tentei gravar várias vezes esse vídeo e não consegui, mas se eu não fizer desse jeito, não sai, tá? Então, na parte objetiva, né, em horas, esforço, tudo mais e recompensa, mesmo pensando ali, né, que em alguns meses, gente, eu já ganhei muito, muito mais do que isso. Só que assim, quando você olha, lembra que eu falei de coisas erradas? A gente tomou algumas decisões erradas. Eu tomei várias decisões erradas aqui na empresa. Teve época assim que a gente ficou 3 meses sem ganhar nada. Buraco. Por quê? Decisão errada. A gente se arriscou em alguma coisa, sabe? E outro período também, que a gente teve ali, né? Teve notícia de concurso que moiou, apareceu, sei lá, uma banca destruidora de sonhos como a FGV, movimentou o mercado, e assim, a gente está no risco, sabe? Então, o desgaste também é pesado e a recompensa nem todos os meses vai ser assim. Quando você olha para o filme como um todo, faz muito mais sentido, pensando em grana. Só que eu trabalho muito mais e tenho um desgaste muito maior, beleza? Então, em termos objetivos, olhando aqui, ó, sendo bem sincero, tá? E tomando essa decisão agora, analisando tudo que eu estou conversando com vocês. O concurso, eu acho que é uma decisão mais racional. Pensando em saúde, qualidade de vida e tudo que eu prezo mais assim, tá? Agora, tem a parte subjetiva, gente. Por quê? Não sei se todo mundo é assim. Eu sou uma pessoa de ciclos ali, né? Eu não consigo, eu acho, ficar assim, sendo bem sincero, sabe? Tipo, 10 anos, 20 anos, 30 anos num mesmo setor fazendo a mesma coisa. Até por isso que eu acho que eu saí do tribunal, por isso que eu montei a empresa, por isso que talvez estou pensando em fazer outra coisa da minha vida. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que é uma coisa minha. Eu preciso fazer outras coisas, senão eu fico louco. E assim, depois que eu fiquei um tempão no tribunal, eu percebi que você engole muito sapo, né? Porque você não é o mais forte ali da relação. Você, tipo, tá abaixo de juiz. Peraí que o meu tablet vai gritar aqui. Você tá abaixo de juiz. E uma coisa, né? Que eu lembro de um amigo meu que trabalhou comigo, Alfredo, estiver vendo aí, um abraço. Que a gente falava, né? De ser juiz, também ele fazia o mesmo que eu fazia lá. E a gente falava de... Ele que falou, na verdade, uma vez, né, que se for pra... que é melhor você cagar na cabeça de alguém do que alguém cagar na sua cabeça. Então, isso que às vezes você fica pensando assim, eu acho que eu vou desencanar desse negócio aí de ter qualidade de vida e vou fazer pra juiz, sabe? E você fica nessa posição. Por quê? Quando você tá abaixo, você tem que engolir alguns sapos, gente. Né? E isso é algo que me assusta. Por quê? Eu fico pensando, eu já me acostumei, estou numa dinâmica aqui, né, dentro da empresa, que é tudo muito dinâmico e eu tomo as melhores decisões que eu acho, porque a responsabilidade, no final das contas, maior ali é minha. Né? Claro, a gente tem uma equipe que sabe do que está fazendo, não tomo nenhuma decisão sozinha. Né? Eu posso ter até a palavra final ali, mas eu converso com todo mundo que eu sei que pode me ajudar, né? Com todo mundo que é importante. E eu não vou ter mais isso se eu entro numa estrutura aqui concursada, gente. Nem se virar juiz, esquece.
Tira essa ilusão de que juiz entra e domina tudo sozinho. Não, quando você é substituto, você vai trabalhar numa vara, você vai seguir com as decisões da vara. Você não vai reformular o judiciário brasileiro, não, tá? Não tem ilusão em relação a isso. E assim, eu não sei se eu aguento mais isso, cara. E isso daqui acho que é o fator que mais pesa, assim, para eu tomar uma decisão de, talvez, né, pensar em voltar a fazer concurso, fazer outra coisa, sabe? Porque eu acho que eu não consigo mais hoje ter uma vida profissional sem ter isso, sem ter essa liberdade de decisão. Sendo bem sincero, eu poderia, por exemplo, pensar aqui, né? Estou pensando até em fazer um MBA, um desses MBA pesado, assim, sabe? Executivo, tudo mais. E, sabe, aí você fica pensando, pô, a maioria das pessoas que fazem isso trabalham numa empresa, sei lá, multinacional, executivo, tudo mais. Às vezes eles ganham muito mais do que eu ganho. Isso aqui é muito normal, gente, empresa grande, né? O cara tem lá no final do ano, dependendo do resultado, no começo do ano, ele recebe uma grana que eu nunca recebi na minha vida. Só que ele não está em cima, né? Então as coisas acontecem e ele que tem que engolir sapo. E é diferente, sabe? Então esse é o principal ponto, assim, porque não é só remuneração, né? Que adianta eu voltar para um tribunal, trabalhar ali, né? Igual eu contei aqui, sei lá, 30 horas, 25 horas por semana, ter uma grana legal, mas estar infeliz, sabe? Esse daqui é o preço invisível, né? Que tem uma decisão, que não tem certo e errado. Né? Então você tem que pesar esse tipo de coisa, porque quando você entra numa estrutura concursada, você é um elemento que nem sempre vai ter o poder de decisão, gente. Né? É diferente, é um sistema diferente. Quando você está empreendendo, você consegue tomar decisões e mudar tudo muito rápido. E eu acho que esse fator é o que mais me deixa pensativo, assim, sabe? Se eu não tiver essa liberdade, será que eu vou conseguir ser feliz no trabalho? Porque pode gerar muito atrito, sabe? Tipo, eu tô muito reativo nos últimos tempos. Por exemplo, né? Até conto lá no Melhor Trabalho do Mundo que teve um momento que eu pensei em dar cadeirada em alguém lá, né? Que era alguém que estava acima de mim, pra você ter uma ideia, pra você ver o nível que eu tava. Sabe o que é pensar assim? Tipo, tá aqui a cadeira, pegar a cadeira e dar na pessoa? Olha o nível que eu tava. E assim, eu sei que se eu estivesse hoje, se eu tivesse que voltar, refazer tudo isso, eu teria dado essa cadeirada, ou pensado pelo menos em dar essa cadeirada, muito tempo antes. Seria muito mais rápido para eu ter esse pensamento doido. Porque hoje eu tô medicado, tudo bem, né? Já contei isso para vocês, então isso daqui ajuda bastante. E tô ficando mais maduro, né? Então talvez não fosse dar cadeirada, mas eu não ia ficar naquele ambiente, basicamente, hoje. E assim, né? E eu sei também, gente, eu falo muito sobre isso com a Natasha, né? E com as pessoas mais próximas, assim, que eu acabo me abrindo mais sobre isso. Eu passei por alguns ambientes muito tóxicos, com algumas pessoas muito tóxicas, e foi um azar mesmo. Sabe, porque quando eu olho, por exemplo, a Natasha, ela sempre teve um trabalho dentro do tribunal ali, mas sempre com pessoas muito interessadas no trabalho. E essa é a regra, gente. Quando você entra no serviço público em geral, principalmente esse serviço público de elite, né, em que tem processos complicados para você entrar, concursos pesados. Normalmente, cada vez mais as pessoas entram com vontade de trabalhar. São pessoas que você não pode achar que a pessoa entrou no concurso para se encostar. Gente, isso daqui é papinho de concurseiro frustrado, de concursado frustrado. Tá de brincadeira comigo, né? Essa não é a realidade. Tem pessoas? Tem. Gente, qualquer sistema humano, você vai para a grande empresa, vai ter gente assim também. Qualquer sistema humano que tem muitos humanos, vai ter um monte de falha. Vai ter gente assim. Só que eu dei o azar de pegar assim e ficar um tempo, até por vacilo meu, um tempo grande em um ambiente tóxico com pessoas tóxicas. A Natasha, ela pegou muita gente boa para trabalhar. Teve um momento ali que ela pegou, né, uma pessoa, cara, só precisa de uma pessoa para... Não vou falar palavrão, senão eu derrubar mais o vídeo ainda, né? Para ferrar o ambiente. Só precisa de uma pessoa ruim para ferrar o ambiente. Se for chefe, então lascou. Mas, na maioria dos casos, não tem nenhuma pessoa ruim. Eu peguei algumas, cara. Nossa, por isso que eu até escrevi o livro ali, que foi quase um exorcismo. Né, quando foi na pandemia que eu escrevi, assim, tinha acabado de pedir exoneração e foi quase que um exorcismo, assim, quando eu escrevi esse livro, eu recomendo que todo mundo lê. Mas eu continuo pensativo, assim, ó, e nesse momento, pensando agora, eu acho que eu preciso de mais tempo para decidir, tá? Não dá para fazer isso daqui quase que ao vivo com vocês. Mas basicamente assim, ó, em termos de recompensa, na parte objetiva, eu acho que o concurso ele entrega mais.
Hoje, concurso bom. Concurso de analista mesmo aqui, que na minha visão é melhor do que ser juiz, cara. Porque eu quero, tá? Se você tem tesão por ter poder, esse negócio de não querer que caguem na sua cabeça, sabe? Se você quiser isso daqui, como juiz, você vai ter um pouquinho também, vai pingar um pouco, não tem como, só que você não vai ter, claro, ali o mesmo nível de coisa caindo na sua cabeça que um analista tem, que um servidor tem. Você tem um pouco mais de poder. Mas em termos de custo-benefício, para o que eu gosto, que é ter mais liberdade geográfica, sabe? De poder fazer as coisas, né? Juiz fica mais amarrado, principalmente quando o cara tem comprometimento. Né? Que tem juiz que não está nem aí. Eu não seria esse juiz, não consigo. Agora, o juiz que tem um comprometimento maior ali, cara, ele tem uma séria tendência de querer absorver tudo e de ficar doente. Né? Que é o que acontece com uma frequência, se você pensar. Mas na parte objetiva, beleza. Eu acho que concurso, e acho que até para a maioria das pessoas, cara, né? Não é todo mundo que tem perfil, por exemplo, de empreender. Se você pensar, sabe, pensando bem objetivamente, pô, não é melhor você engolir alguns sapos e ter muito mais qualidade de vida, sabe? E aprender a... Que é isso que eu estou tentando trabalhar, gente, nos últimos anos aqui, na verdade. Tentando desapegar um pouco da parte profissional, né? E tentar viver mais na parte pessoal, sabe? Você ter uma estrutura legal que o seu trabalho te dá para viver fora também, né? Que eu acho que esse é o ideal. Então, pensando nisso, eu acho que o concurso é o melhor dos mundos. Né? Até porque, pô, eu trabalho aqui com produtos digitais, internet, rede social, querendo ou não, eu estou envolvido em tudo isso, cara. É 24 horas o negócio ligado, coisas acontecendo, então é algo que você não desliga, sabe? E não tem essa de, nossa, não, terceiriza. Eu vi muitas pessoas falando aqui, né? Vende a empresa. Gente, não é assim, não. Sabe, eu entendo, né? Eu entendo que, beleza, você consegue pensar, né? Não, vou estruturar para tentar fazer isso, tudo mais. Só que não é assim. O mundo real não é assim, tá? Não dá para fazer isso. Se desse para fazer, eu já tinha feito, já, pelo amor de Deus, né, gente? Mas a parte subjetiva aqui, né? Que depende de mim, né? Das coisas que eu quero, das coisas que eu hoje prezo, aí é difícil, né? Porque eu sei que no meu dia a dia ali vai ter um monte de problema. Hoje eu acho que eu estou mais maduro para resolver isso. Só que também não sei se daria certo, sabe? Talvez fosse a coisa assim, sabe? Você estuda, né? De novo, né? Porque é diferente, né? Eu continuo estudando porque eu faço muito conteúdo para vocês. Trabalho bastante aqui na parte de produto hoje. Então eu tô quente ainda, sabe? Seria um ajuste, mas... E eu sinceramente, né, eu não sei se eu conseguiria voltar para um tribunal, gente. Outra coisa que eu também até esqueci de falar. Talvez eu pensasse em fazer algo com uma dinâmica de trabalho diferente, sabe? Policial mesmo. Uma outra área, sabe? Que fosse com uma dinâmica diferente mesmo, sabe? Porque eu não me vejo, talvez, né, depois de ficar 10 anos ali no tribunal, voltar para o tribunal. Então, talvez uma carreira que tivesse características parecidas com o que eu estou falando aqui, de, sei lá, procurador, alguma coisa assim, né? Ou até carreira policial mesmo, que eu sei que tem uma dinâmica diferente. Só que é complicado, cara. Essa parte subjetiva aqui me deixa apreensiva, assim, né? Porque eu não ia ter liberdade igual eu tenho hoje. Mas, assim, eu preciso pensar, né? Matutar um pouquinho aqui, maturar também as coisas que eu conversei com você aqui para pensar, né? Então eu vou depois fazer mais um vídeo aqui dizendo, né? Porque muitas pessoas falaram aqui nos comentários, pô, volta a estudar, se você voltar a estudar você passa, né? Muitas pessoas falando, você não tem um esquema aí que você passa no concurso, no primeiro concurso, não passou no primeiro, faz de novo, não continua a mesma coisa? Na minha visão, gente, na minha época, sendo bem sincero, eu sei que o concurseiro que está estudando hoje, ele não quer, ele vai discordar de mim, quero saber se você discorda de mim. Eu acho que hoje é muito mais fácil estudar do que antes. Gustavo, as notas são mais altas. É claro, é mais fácil estudar. Mas quem está competitivo em concurso, quem estava competitivo em concurso na minha época, hoje vai continuar. Vai ter uma nota mais alta, porque hoje você tem mais ferramentas de estudo. Gente, em 2009, era um parto para você conseguir conteúdo de qualidade. Hoje em dia você consegue. Fácil, você não tinha acesso a todas as questões, né, como a gente tem hoje no site de questões lá da aprovação. Então, fica mais fácil. Só que assim... Para tomar essa decisão e até respondendo ao que muitos perguntaram aqui, volta a estudar, né? Documenta isso, vamos estudar, faz uma série, estude junto com a gente. Eu vou gravar mais um vídeo aqui em breve falando sobre isso, tá? Se eu vou continuar com o negócio, se eu vou estudar, se eu vou fazer outra coisa, né? Porque não é um negócio simples, né, gente? Não dá para... Pô, a empresa aqui ela tem um valor muito grande, sabe? A gente tem uma porcentagem de mercado aqui quando a gente olha para
concurso de tribunal especificamente, né? Para os concursos que a gente trabalha com mais força aqui, são mais de 10 mil aprovados hoje, né? Não é uma brincadeira. Então não dá para abandonar assim, mas eu consigo pensar talvez em ter objetivos diferentes, que eu acho que é o que eu preciso para minha vida, né? Senão vou acabar adoecendo aqui. Mas, de novo, né? Na verdade que agora eu já estou mais controlado, né? E estou medicado, então estou fazendo acompanhamento bonitinho, terapia e tal, então fica mais fácil. Isso daqui inclusive faz parte, né, do meu processo aí de terapia. Mas eu quero saber o que vocês acharam disso, ó. Resumindo, eu estaria ganhando mais ou menos isso, 38 mil reais hoje. Não é todo mundo, né? Claro, se você quiser saber a remuneração real de um analista no começo da carreira, no topo da carreira, com função comissionada, sem função comissionada, quer saber o topo da carreira, o máximo que você pode ganhar, que basicamente é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, que seria o que eu ganharia porque eu estaria ali num gabinete. Você consegue simular, mas é esse valor que eu mostrei aqui. Você quer saber como que é a remuneração do técnico? O técnico que é chefe de gabinete, que dá para ser, gente, não depende do seu cargo. Não é o analista que pode ser chefe. Normalmente nos tribunais, as melhores funções comissionadas, cargos comissionados, não dependem do seu cargo, dependem de você ser formado em direito, porque eles precisam de pessoas formadas em direito, é claro, natural, né? Inclusive tem normas até sobre isso, dependendo do cargo que você vai exercer, você tem que ser formado em direito, tá? E hoje tem mecanismos para você ganhar mais, que é principalmente fazendo aqui, né? Pós-graduação, adicional de treinamento. Se você quiser fazer mestrado, doutorado, aumentou bastante aqui a remuneração também, né? O adicional de qualificação que eles dão. O melhor custo-benefício, que é mais fácil de você ter e é rápido de implementar e você vai ganhar mais na prática aqui, pelo menos R$ 1.500, e você leva para aposentadoria e tudo mais, é o adicional de pós-graduação. Inclusive tem as duas hoje, pós-graduações do Aprovação Ágil junto com a Anhanguera, que ajudam muito, viu? Porque você tem acesso à pós-graduação que te ajuda a estudar para concurso, que é totalmente focada ali em conteúdo de concurso, que vai te ajudar demais, e tem a formalidade do MEC, porque é uma parceria nossa com a Anhanguera. Inclusive quem entra na pós-graduação tem acesso também aos nossos cursos completos. A gente libera o VIP junto por um tempo legal, né? Quem tiver interesse, inclusive, eu sempre coloco aqui na descrição o conteúdo para você conversar aqui com a nossa equipe e entender se a pós-graduação é a melhor opção para você, mas é algo que aumenta bastante a sua remuneração, vale muito a pena. Fechado? E claro, se você tiver alguma dúvida, manda aqui, eu prometo responder todo mundo. Fechado? Eu vi muitos analistas, né? Muita gente de tribunal começou a ver esse conteúdo. Teve gente que me mandou mensagem, tudo mais, quando eu falo dessas coisas assim, muita gente que é concursada ou que já foi concursado começa a ver esses vídeos. E comente aqui, ó, se você acha que eu estou falando alguma groselha, não tem problema não, tá? Seja honesto, que tá tudo certo. Fechado? Fiz alguma coisa errada aqui, ó, comenta também, não tem problema, né? Faço coisa errada, gente, tem jeito, né? Tô aqui, tô errando, mas tô continuando, faz parte, beleza? E comente aqui em geral o que você achou do vídeo, deixa curtir se você gostou, não gostou, deixa descurtida, faz o que você tem que fazer aí, segue o Bitolê em todas as redes sociais e eu prometo fazer mais vídeos aqui falando sobre essa decisão aqui, mais coisas que tem a ver com isso que vocês gostam, né? Quando eu falo de concurso, quase ninguém vê, né? Aí a visualização, ninguém quer estudar. Agora fala disso, né, de vida pessoal, não sei o que, a galera fica louca, né? Entendi. Não, mas tá bom. Valeu, gente. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.